Ao longo dos anos, a BetterHelp atendeu milhões, mas muitos desconhecem o lado sombrio do negócio. Com o CEO mentindo sobre o compartilhamento de dados sensíveis de saúde com anunciantes, sobrecarga de terapeutas e maus tratos a pacientes, a BetterHelp parece priorizar o lucro em vez das pessoas. Desde o seu começo inocente até as muitas coisas antiéticas que eles fizeram, a história da BetterHelp é algo que vale a pena ser discutido. Então, o que exatamente eles fizeram e como estão conseguindo se safar disso? Para responder, é preciso entender a razão da criação da BetterHelp. Seus dois fundadores, Alan Matas e Danny Bragonir, tinham boas intenções desde o início quando criaram a BetterHelp em 2013. Alan tinha dificuldade para achar aconselhamento profissional que se encaixasse em sua agenda. Com Danny, ele fundou a BetterHelp para tornar o cuidado com a saúde mental mais acessível. A proposta da empresa era simples. A BetterHelp atuaria como intermediária, conectando terapeutas habilitados a pessoas em busca de tratamento. Terapeutas atuariam como prestadores de serviço autônomos, e clientes por menos de $40 semanais poderiam contatá-los por mensagens, ligações ou videochamadas a qualquer hora e lugar. Os primeiros anos de negócios de Alan e Danny foram ótimos. Em 2015, uma empresa chamada Teladoc Health os adquiriu por 17,2 milhões. E em 2018 a receita chegou a 60 milhões. Parecia que tudo estava indo perfeitamente, mas em fevereiro de 2020 a BetterHelp enfrentou a primeira de muitas controvérsias. Enquanto Alan e Danny buscavam expandir seus negócios e agradar investidores, o site Jezebel focava em descobrir a verdade sobre a BetterHelp. Eles queriam saber se a empresa coletava dados de saúde dos usuários e, em caso afirmativo, para onde esses dados eram enviados. Agora, Alan já havia declarado publicamente que a BetterHelp não vendia dados para terceiros nem usava os dados de forma inadequada. Mas será que isso era realmente verdade? Para investigar, Jezebel criou uma conta no BetterHelp, adicionando seu próprio software para coletar, analisar e monitorar os dados enviados do app para seus servidores. Na criação da conta, tudo parecia normal. O app guiou por uma triagem para ajudar a empresa a escolher o terapeuta ideal para os clientes. Ele perguntou sobre gênero, idade, orientação sexual e preocupações específicas, como quando foi a última vez que a pessoa teve pensamentos suicidas ou se já fez terapia antes. No entanto, após a conclusão da pesquisa, Jezebel percebeu algo interessante no software deles, algo que foi bastante chocante. O software identificou que a BetterHelp coletava todas essas informações pessoais. E pior, essas informações eram compartilhadas com terceiros como Facebook, Google, Snapchat e Pinterest. Com base no que a Jezebel viu, a BetterHelp avisava essas redes sociais que a conta usada para cadastro demonstrou interesse em terapia e repassava a elas todas as informações coletadas na pesquisa. Coisas como localização, qual dispositivo estavam usando, idade, situação religiosa e financeira e orientação sexual estavam sendo todas compartilhadas. Incluíam perguntas ainda mais pessoais sobre saúde mental, como há quanto tempo tinham feito terapia e a última vez que planejaram se matar. Então, obviamente, ouvir isso não soa nada bem para a BetterHelp, certo? São informações bem sensíveis que eles estão compartilhando com essas empresas de redes sociais. Mas o que exatamente eles estavam fazendo com esses dados? No estilo típico das redes sociais, tentavam descobrir tudo sobre o perfil da Jezebel. Por exemplo, o Facebook estava usando os dados para ser alertado toda vez que uma pessoa abria o aplicativo, basicamente sinalizando para eles com que frequência alguém ia a uma sessão e quando marcava seus compromissos. E durante essa sessão, Jezebel descobriu que os metadados de cada mensagem que enviavam, embora não o conteúdo, também eram enviados para o Facebook, o que significa que a empresa sabia a que horas do dia faziam terapia, sua localização aproximada e quanto tempo passavam conversando no aplicativo. Agora, por um lado, é assim que a internet funciona, certo? Tipo, posso afirmar com confiança que todo site ou aplicativo que você usa está te rastreando de alguma forma. No caso da BetterHelp, isso parece diferente. Entre as informações que usuários compartilham com empresas de tecnologia, dados de saúde, especialmente de saúde mental, estão entre os mais controversos. Como Jezebel aponta, é assustador uma empresa avisar automaticamente Snapchat e Pinterest sobre sua inscrição em terapia, mesmo estando nas letras miúdas. Isso também levanta dúvidas sobre como sessões íntimas e privadas podem ser exploradas por anunciantes, setor nem sempre de boa fé, e estão certos nesse ponto. Sim, a BetterHelp não vende dados para anunciantes, mas os fornece gratuitamente em troca de anúncios mais direcionados. É ainda mais cruel manipular pessoas no pior momento de suas vidas e coletar dados para saber o quão deprimidas ou ansiosas estão. E pior, fez isso sem consentimento afirmativo e expresso. No fim, Alan mentiu sobre compartilhar dados de saúde dos clientes. Ele disse que não venderam, mas ainda assim repassaram para terceiros. Então você pensaria que essa é a parte da história em que algum órgão regulador interviria e responsabilizaria a BetterHelp por mentir, mas acho que você já sabe o que realmente aconteceu. Nada. A resposta é nada. Mesmo após a longa investigação da Jezebel, a BetterHelp não teve consequências e seguiu normalmente.
E ainda melhor para eles, uma certa doença faria a demanda pelo serviço deles disparar. Com a pausa da terapia presencial na pandemia, empresas de telesaúde como a BetterHelp viraram o principal recurso para tratamento de saúde mental, atendendo muita gente que precisava. Quase metade dos americanos relatou o impacto negativo da pandemia na saúde mental, e a BetterHelp estava pronta para recebê-los. Esse aumento de usuários ajudou a BetterHelp a faturar 345 milhões e depois 720 milhões em receita nos 2 anos seguintes, além de alcançar um total de 2,5 milhões de usuários. Nesse ponto, a BetterHelp já havia superado várias controvérsias, se tornado um negócio multimilionário e ajudado centenas de milhares de pessoas. Mas a questão é que nem todas essas pessoas acharam que a BetterHelp realmente ajudou, e de acordo com seus relatos assustadores, a plataforma pode ter até piorado as coisas para elas. Foi em 2022 que muitos ex-usuários da BetterHelp começaram a revelar suas experiências na plataforma. A maior parte dessa reação negativa estava acontecendo no TikTok, onde muitas pessoas estavam mais do que felizes em finalmente contar suas histórias de pesadelo. Algumas delas eram sobre como seus terapeutas se atrasavam. Então, minha primeira terapeuta se atrasou 10 minutos para a nossa reunião de 10 minutos, o nosso primeiro encontro. Eu contei para ela sobre algo que foi traumático para mim. Ela se concentrou tanto nos pronomes e sexualidade dos outros que a história perdeu importância. Mesmo assim, continuou tentando me vender seu livro. Entrei em contato, consegui outro terapeuta, mas ele também se atrasou e faltou à primeira reunião. Remarcamos. Ele perdeu de novo e só mandou: poxa, desculpa, eu estava no outro trabalho e fiquei tipo, o quê? Alguns mencionaram a falta de privacidade nas sessões. Quando entro na chamada de vídeo, ela fala com alguém e de repente para. É tipo, oi, tudo bem? Vamos começar. Fico pensando, tem alguém aí. Tipo, no meio da reunião, ela se levanta, sai por uma porta aberta, ou seja, não tinha privacidade, vai até a sala do escritório, faz pipoca enquanto eu estou falando, senta e começa a comer pipoca de boca cheia, mastigando. Alguns dizem que o terapeuta deles ignorou totalmente seus problemas. Disseram que essa médica era especialista em transtornos alimentares, então achei que entenderia minha situação. Expliquei meus sintomas, pensamentos e como isso tornava minha vida horrível. Ela me disse algo como, seu IMC está realmente tão baixo assim pra você estar passando por tudo isso? E eu pensei, certo, eu não contei pra ela qual era o meu peso. Meu IMC poderia estar em qualquer ponto da escala de IMC, mas pelo que disse, presumia ser muito baixo. No fim, comentou, que bom para você, parabéns pela perda de peso. Além do TikTok, as pessoas continuaram relatando suas experiências após usar o BetterHelp. Como o usuário do Reddit, cujo terapeuta o chamou de narcisista, e Caleb Hill, um homem gay de 22 anos que buscou ajuda após ser expulso de casa pelos pais conservadores. Segundo Caleb, o conselho do terapeuta do BetterHelp não foi particularmente útil. Ele disse, ou você sacrifica sua família, ou abre mão de ser gay. Agora seria injusto colocar todos os terapeutas do BetterHelp nessa narrativa de que todos são terríveis, porque isso simplesmente não é verdade. Com dezenas de milhares de terapeutas no BetterHelp, é inevitável que alguns sejam ruins. Vale analisar como esses terapeutas são tratados, pois assim como os pacientes, os terapeutas do BetterHelp também têm suas histórias. Muitos relataram estar sobrecarregados, mal pagos e incapazes de ajudar os pacientes como gostariam. Por exemplo, um deles se manifestou no Reddit, explicando que quando se tratava de responder clientes por mensagem, o BetterHelp impunha um limite de palavras nas respostas. Ela deveria responder com até o dobro de palavras usadas pelo paciente. Por exemplo, se ele dissesse "estou pensando em desistir", ela teria até 10 palavras para responder. Se ela ultrapassasse o limite de 2 vezes ou respondesse com menos da metade das palavras do paciente, não seria paga, o que restringia seus conselhos. Além disso, terapeutas como Alice Bentley relataram frustração com o grande número de clientes que a BetterHelp lhes atribuía. No caso de Alice, ela recebeu até 55 clientes para atender, enquanto a carteira de pacientes em tempo integral de um terapeuta presencial em consultório particular costuma ser de cerca de 25 a 30 clientes. E pior, se Alice quisesse menos clientes, talvez não conseguisse. Outros terapeutas relataram que a BetterHelp seguia enviando clientes mesmo após avisarem que suas agendas estavam lotadas. Mas olha, pelo menos por todo esse trabalho extra que esses terapeutas estavam fazendo, eles estavam recebendo bem, certo? Bem, não exatamente. Como mencionei, a BetterHelp usa uma fórmula pouco transparente para pagar terapeutas, convertendo palavras de texto e minutos de interação ao vivo em dólares. O terapeuta Albert Thrower calculou seu salário por hora e percebeu que ficava na faixa dos 20 e poucos dólares abaixo da média do setor. E Alice, que trabalhava constantemente, até mesmo no dia de Natal, ganhou apenas 1.900 dólares em seu mês de maior rendimento. Agora, mesmo com esses casos, a BetterHelp diz que é possível ganhar até 8.500 dólares por mês na plataforma. Mas isso não muda a realidade enfrentada por Albert, Alice e muitos outros terapeutas. E não é só sobre pagamento.
Entre tudo o que discutimos sobre dados de saúde, histórias de terapeutas e pacientes, a verdade é que a BetterHelp ainda não foi responsabilizada por suas ações duvidosas. Mas alguém quis mudar isso, e esse alguém foi a FTC. Em julho de 2023, a organização revelou todas as violações éticas cometidas pela BetterHelp, especialmente sobre o uso indevido de informações de saúde mental dos usuários. Relataram que a BetterHelp pressionava consumidores a fornecer informações de saúde, exibindo declarações enganosas sobre privacidade. A FTC afirmou que mesmo com a promessa da BetterHelp de não usar dados pessoais de saúde dos consumidores, a empresa usou e revelou milhões de endereços de e-mail, endereços IP e informações de questionários de saúde dos consumidores para o Facebook, Snapchat, Google e outros, com fins publicitários. Isso permitiu à empresa conquistar dezenas de milhares de novos usuários pagantes e milhões de dólares em receita sem obter consentimento expresso dos consumidores antes de divulgar seus dados sensíveis. Mas a parte mais satisfatória de tudo isso, a FTC confirmou que o Jezebel estava certo em sua investigação e provou sem dúvida que Allen enganou o público ao negar falsamente as reportagens que revelaram as informações pessoais dos consumidores. Ficou claro, a BetterHelp enganou consumidores por lucro e a FTC os fez pagar 7,8 milhões valor destinado diretamente aos consumidores da BetterHelp. Além da multa, a FTC proibiu a BetterHelp de compartilhar dados sensíveis de saúde mental para publicidade e exigiu mudanças drásticas nas regras de coleta de dados. Assim, a justiça foi feita. A BetterHelp foi flagrada e teve que pagar. Mas isso realmente fez diferença? A BetterHelp segue crescendo e tem boas avaliações, mesmo após ser exposta. Então, qual é o real problema de tudo isso que falamos? Acho que essa é a proposta da BetterHelp e o que eles buscam ser, mas difere do que realmente funciona no tratamento de saúde mental. Agora, não me entenda mal, eu não sou especialista no assunto, e a BetterHelp é interessante porque amplia drasticamente o acesso aos serviços de saúde mental. No entanto, a plataforma não substitui a terapia presencial, que pesquisas apontam como mais eficaz. O que é uma pena de certa forma, porque a terapia presencial não é escalável, pelo menos não até o ponto em que a BetterHelp está hoje. E a BetterHelp só chegou onde está hoje comercializando o cuidado com a saúde mental, onde o lucro e agradar investidores estão acima de tudo, o que obviamente leva a questões éticas. O psicólogo clínico Dr. Ali Mattu resume isso muito bem. Eu não acho que queremos lidar com a saúde mental do mesmo jeito que lidamos com o Uber. Eu não acho que deveríamos escalar e comercializar as coisas desse jeito. Algumas coisas realmente não funcionam bem em um sistema capitalista, e eu acho que a área da saúde é uma dessas coisas.